Pronto. Aham. Olá, seja bem-vindo ao podcast com a doutora Laura Neia, que está comigo hoje aqui no estúdio do Atlanta para trazer muitas novidades para você. Doutora, é um prazer imenso estar com a honra recebê-la aqui no estúdio Atlanta, nessa entrevista bacana. Eu estou sabendo aí que tem novidades aí para os dentistas principalmente. Ô, Walter, que prazer enorme estar aqui com você. E é verdade, a gente hoje, nessa relação tão boa que a gente tem de paciente e dentista, né? Nada melhor do que um momento como esse para a gente trazer novidades. E eu estou muito feliz de estar aqui com você, para mim é uma honra. Opa, para mim também. Obrigada. Sou paciente dela também, né? Sou paciente dela, fiz inclusive, né, um implante lá na Odontolite. Quero indicar você também que está precisando fazer. Tinha muito medo, porque eu falei, né? Lembra quando eu cheguei lá? E diabético, e né? diabético também. Nossa, foi bacana mesmo. O atendimento foi muito bom. Mas, doutora, é um prazer mais uma vez recebê-la aqui no nosso estúdio, falar sobre um curso muito bacana que vai ser falado daqui a pouquinho, que a doutora vai estar passando para a gente. Exato. Mas vamos começar assim. Quero saber quem é Laura Neia. Então, Walter, quem é a doutora Laura Neia? A doutora Laura Neia é filha, é mãe, é esposa, é dentista, formada há muito tempo, empreendedora, agora treinadora. Nossa, que legal. Né? E a gente é esse contexto todo junto aí, né? Haja tempo, né, doutora? Haja tempo para isso tudo, né? Mas, sobretudo, eu gosto de falar que minha identidade é, de fato, a gente é filha de um Deus Todo-Poderoso, né? Que nos proporciona estar aqui num momento como esse. Estou feliz de estar aqui, de poder falar desse projeto novo e vamos que vamos, é isso aí. Olha, que bacana, que legal, um prazer imenso mais uma vez recebê-la aqui. E falar das clínicas, do público também, que vai ser direcionado isso aí, né? Então, a Odontolite hoje tem aí um nome, a marca, há mais de 20 anos, não é? Uma marca de registro. E nós trabalhamos isso, Walter, para que, observando o momento da odontologia, que a odontologia tem crescido muitos em formato de redes e franquias, né? Então, a gente se preparou também ao longo desse tempo, tendo uma visão de negócio, que é lógico que não surgiu hoje, surgiu lá no passado. E a primeira clínica, ela foi ali no Jardim Leblon, que é a clínica que você conhece, isso. Que você nos visitou. Sim. Né? E aquela clínica ali, ela não tinha aquele formato, né? Nos últimos... Tem mais ou menos aí uns 6, 7 anos que nós mudamos ela para aquele formato, que é desde quando a gente passou a entender a odontologia como um negócio. Sim. Né? Deixamos de ser apenas um consultório e passamos a ampliar para fazer uma clínica multidisciplinar, de ter profissionais de todas as áreas, ter um acolhimento, um atendimento personalizado, pessoas preparadas e treinadas para poder atender os pacientes que ali chegassem. Então, aquela Odontolite que você conhece ali, né, do Jardim Leblon, foi a nossa primeira, a pioneira. E hoje, com esse formato de querer crescer num padrão de rede ou de franquia, foi criada a Odontolite Exclusive, que veio com um perfil de uma clínica top de linha, com eu diria assim, com uma pitada do Prime, sabe? Sim, assim, aquela assim, coisa entendi. Prime, né? Mas sempre voltada para aquele atendimento personalizado, também com o seu marketing incluído ali, a parte de treinamento também dos funcionários, toda a parte de tecnologia também, né? Então, hoje nós temos, hoje a Odontolite tem essas duas clínicas, né? Sendo já a Exclusive, que fica lá no bairro Verdão, e eu estou convidando você agora para conhecer, vai lá para ver. A clínica tem uma proposta muito linda, muito bacana, e o entendimento foi esse, de trazer uma experiência que a gente já tinha ali no Odontolite Leblon, né? Mas que algumas pessoas... Aquela região é uma região de público C e D, mais ali, né? Uhum. Então, a gente tinha essa necessidade de
tentar uma clínica num bairro que não fosse nobre, mas em algo que trouxesse a possibilidade também de atender a galera de Várzea Grande, porque ali fica mais próximo, perto, né? E tinha vários pacientes que falavam, por que você não monta uma odontolite em Várzea Grande? Então, ali a gente quis atender isso ao público de Várzea Grande e também montar uma clínica com um padrão A, né, de poder atender A, B, C e D. Nossa, e que E, legal. todo mundo, né? Então, assim, a clínica veio com uma proposta muito bacana e está conseguindo fazer um papel, uma diferença naquela região que também tinha a carência de clínicas multidisciplinares ali naquela região. E a gente está bem feliz com isso. Nossa, que bacana. Daqui a pouquinho vai estar em Mato Grosso todo, em todo o Brasil também, com Amém, certeza. amém. Nossa, que bacana. Mas, doutora, conta pra gente também, quais as dificuldades da profissão hoje? Então, hoje, o momento da odontologia, Walter, traz para nós dentistas, o dentista hoje ele não consegue ser apenas técnico, né? Eu sou formada há 24 anos, Sim. né? Uhum. Então, quando eu me formei, nós tínhamos aquele entendimento que o dentista tinha que saber de tudo. Então, por exemplo, eu sou ortodontista, eu sou implantodontista, eu sou protesista, eu tenho curso em DTM, eu tenho curso em lentes de contato. Então, assim, quanto mais a gente agregava de conhecimento, para nós, melhor era. Mas hoje, o momento da odontologia, ela mudou. E ela cobra que o dentista, ele não seja só técnico. E isso é algo que a faculdade não ensina. Tem que ir mais além, né, doutora? É algo que a gente não sai sabendo, né? Então, hoje, o dentista, ele precisa ser administrador, gestor, ele tem que saber formar a equipe, ele tem que entender de marketing, ele tem que entender de vendas, ele tem que entender de finanças, ele tem que entender de tudo. Sim. Né? E isso fez com que a condição da odontologia, o momento da odontologia virasse e nós tivéssemos que nos capacitar ainda mais. E uma coisa é momento e outra coisa é movimento, né? Eu vejo que o momento já tem aí algum tempo que é esse da gente ter que abraçar todas as coisas, mas o nosso movimento enquanto profissional em relação a isso, ele ainda é muito lento. Uhum, sim. São vários os colegas dentistas que têm dificuldade, por quê? Porque o mundo hoje da tecnologia, da inteligência artificial, ele é muito rápido, né, Sim, Walter? com certeza. O seu segmento, que é comunicação, você sabe disso, né? Tá mudando sempre, ele né? muda muito rápido. Sim. E a gente não consegue ter esse movimento na mesma proporção para acompanhar. Mas o que eu acho interessante é que a classe odontológica ela tem acordado para isso, né? Sim. E hoje a odontologia, pelo menos eu vivo esse momento de não estar investindo tanto mais na parte técnica, porque isso eu já adquiri ao longo do tempo, mas sim naquilo que me agrega conhecimento enquanto o crescimento para despertar em mim a liderança, para despertar nos meus liderados o que eles podem fazer melhor, o autoconhecimento, a gestão, o autogerenciamento de uma clínica, porque você sozinho, você não consegue permanecer no mercado. Como, né? E você falou isso aí a respeito das dificuldades da profissão. Hoje a gente tem uma demanda de muitos profissionais no mercado, né? E aí todo mundo tem a sua expertise, tem a sua especialidade e a gente julga que seja bom. Mas o técnico hoje não está sendo o suficiente para fazer com que os dentistas alcancem sucesso. Tem que mudar, tem que correr atrás, né, doutora? Exatamente. Então hoje... Porque antes ficava só no consultório ali. Hoje tem que ser além disso aí. Além são as disso. redes sociais, tem a doutora que você tem acompanhado, está sempre nas redes sociais. Exato. E assim, a gente é treinado, né, para ser extremamente técnico. Nós somos técnicos, nós somos formados para isso. E a maioria dos dentistas que eu conheço, né, tenho vários amigos, todo mundo tem aquilo. A gente não gosta de aparecer, a gente gosta de ficar ali mais intimista com o paciente, mas hoje a gente vive esse momento
que nós temos que ir para a mídia, nós temos que trabalhar com o tráfego Tem pago. que acompanhar a evolução, né? Nós temos que acompanhar a evolução. Eu venho de um tempo aonde a indicação do boca a boca era o que mais funcionava, né? E, olha, vai lá, não que hoje não funcione, ela ainda funciona e funciona muito, mas hoje se uma clínica depender apenas do boca a boca, ela não consegue não sobrevive, não né, doutor? sobrevive no mercado, entende, Walter? Entende. Então, hoje, para você faturar mais na odontologia, eu e os meus colegas dentistas, hoje a gente tem que ter esse viés de realmente investir em gestão, em conhecimento, em marketing, na estrutura, formação de equipe, treinamento de equipe e ter colaboradores ao seu redor, porque a gente não consegue fazer tudo. Ninguém é super-homem ou a Mulher Maravilha para crescer, ter sucesso e fazer tudo sozinho. Não tem como, né, não doutor? Tem como. Então você tem que abrir o leque e pensar que a odontologia hoje, o momento, ela caminha para isso. Até porque, Walter, se você concentra tudo em você, como eu disse naquele dentista do passado, sim. Chega um momento que você não dá conta, né? E quando foi, eu quero até abrir aqui esse parênteses para falar, quando foi que eu percebi uma dessas dificuldades? Quando eu fui ter a minha primeira filha. Sim. A agenda sempre lotada, lotada, lotada. Eu quase pari a menina dentro do consultório, meu Deus. sabe? Da bolsa romper e eu tá ali trabalhando ainda, né? E toda mulher tem lá seus 45 dias, que o pessoal fala de resguardo e tal, né? E eu não conseguia ter esse tempo. Tipo, com 25 dias eu já estava pelo menos meio período dentro da clínica, com 45 dias eu já estava o dia inteiro. Meu Deus! Então, quando isso aconteceu, eu com um bebê recém-nascido, né, que eu precisava amamentar, e eu naquela coisa de ter que atender todo mundo, e todo mundo sendo meus pacientes tendo que ser direcionados para mim, eu falei, calma, isso não está certo, porque se eu não puder trabalhar, primeiro, quem é que vai gerar renda? Como que eu vou gerar renda? Sim. Né? Então, eu comecei a ter esse entendimento que não adiantava ter tudo concentrado em mim, mas que eu precisava formar equipe, eu precisava ter pessoas que trabalhassem comigo para que se num momento eu precisasse me ausentar e não estar ali, eu teria tudo funcionando, esses pacientes continuariam sendo atendidos e tudo daria certo, né? Então, assim, a gente só entende quando você passa por uma situação. Sim, com certeza. Né? E os outros colegas, às vezes isso acontece, tipo, tem um problema de saúde, porque ninguém é de ferro, né? E aí isso leva você a falar, uai, a gente trabalha para ter uma qualidade de vida e desfrutar daquilo que você trabalha. Mas, às vezes, quando você concentra tudo em você, o que acontece? Você se torna escravo daquilo. Aí não tem como, né? E aí não tem como, né? Então, hoje, eu acho que foi uma das coisas também que fez com que a profissão mudasse um pouco, foi esse viés da gente querer ter liberdade de tempo e de espaço, né? Qualidade de vida para passar com os familiares, como no caso, por exemplo, preciso me ausentar porque vou ter um filho, né? E você ter tudo funcionando perfeitamente é o que a gente fala de ser autogerenciável, né? Seja com você lá dentro ou não. Aquele consultório, aquela clínica continuar rodando. Nossa, que legal, que bacana, doutora. E doutora, na sua visão, como você enxerga o mercado da odontologia atualmente? Então, hoje eu pesquisei, Walter, mas agora eu não me lembro quantos 1000 dentistas nós temos aí no mercado. E é uma galera grande, sabe? Mas a odontologia hoje, como eu disse, ela passa por isso e o mercado hoje dela é extremamente competitivo, né? Hoje, para você levar o paciente até a sua clínica e ele decidir que quer você como dentista, para você ver como a situação mudou. Antigamente, era gente que tinha a agenda sempre lotada e o paciente esperava para ser atendido, né? Hoje, para o paciente chegar ao seu consultório e ele decidir que é ali que ele quer ficar, você tem que mostrar para ele
porque você é a melhor opção no caso. Sim. Né? Uhum. Então, a concorrência e essa quantidade e gama hoje de clínicas odontológicas que tem e de profissionais dentistas no mercado fez com que o jogo virasse, na verdade. Opa, né? é verdade. O jogo virasse. Então, hoje, o paciente, ele tem na palma da mão dele, por um celular, um smartphone, ele entra no Google, ele pode escolher pela localização mais perto dele, ele pode escolher pela nota de avaliação. Sim. Ele entra lá no onde não ir e onde ir, e ele pode digitar dentista e ver se você é bem indicado ou não. Enfim. Hoje tem muitas ferramentas aí, Hoje, pessoal. todas essas ferramentas fazem com que o dentista ele tenha que realmente se posicionar. E ele tem que, de fato, se destacar no mercado de alguma forma, né? Sim, opa. Então, esse tipo de negócio, a concorrência, fez com que a gente se mexesse, na verdade, né? Eu que tenho aí 24 anos de formado, eu vi essa mudança da odontologia ao longo do tempo, né? E foi onde eu me despertei. Eu falei, não, eu preciso acordar para isso, porque senão eu vou ficar ultrapassada. Foi uma das questões da gente querer criar a marca, patentear a marca e acompanhar os grandes, né? Porque ou você cresce com os grandes ou você acaba sendo engolido por eles. Essa é a mais pura verdade. Não pode né? ficar de braços cruzados, né, doutora? Não pode ficar parado, né? Então, dentro disso hoje... o mercado é extremamente competitivo. E eu vejo assim, o sol brilha para todos, com certeza. Mas que nós precisamos trazer o nosso diferencial e o cliente precisa enxergar esse diferencial. Quando ele chega ao seu consultório, quando ele chega à sua clínica, para ele decidir que você é o melhor dentista para ele, isso com toda certeza. E aí entra todo... um rol de coisas importantes, né? Equipe bem treinada, excelente atendimento, uma estrutura que convença que é ali que ele quer ficar. Prova social, como é você para mim, Opa. que olha, né? Eu fui lá, eu fiz, Sim. eu gostei, eu indico, né? Nada melhor do que uma prova social Sim, de outras com certeza. pessoas falando. E isso tudo faz com que a gente tenha hoje, tá ali a Kimberly, que é formada em publicidade, né? Sim. Então, você tem que ter o publicitário, você tem que ter a pessoa do marketing para te auxiliar naquilo. Você, de repente, tem que ter uma agência. E isso tudo hoje faz parte do negócio da odontologia. É algo que parece ser louco, mas é verdade, né? Virou um negócio numa proporção tão grande que a gente precisa ter setor de marketing ali dentro, setor de venda, setor de comercial, setor de pós-venda, tudo. Administrativo, e antes a gente era só uma salinha, né? Sim, só vivia ali dentro, mesa. né? Eu lembro que eu só tinha uma mesa com uma gaveta, sabe? A pessoa pagava, eu anotava numa fichinha assim o que tinha pago, abria a gaveta e jogava ali dentro. Não era máquina de cartão, não. O mundo mudou, Walter. Tudo, a modernidade, o progresso chegou, né? O mundo mudou, sabe? E a gente precisa acompanhar essa evolução, porque, como eu disse, se você não acompanhar, você acaba sendo engolido. Então, você fica para trás e aí você perde, né? Você perde mercado, você vai perder o paciente, porque a questão da fidelização, o próprio paciente fala, não, eu vou deixar de ir em fulano, porque fulano está ultrapassado. É verdade, realmente acontece, né? Entende? Então, o paciente, ele precisa ver que o profissional ele está acompanhando aquele desenvolvimento, aquela tecnologia, ele está sempre buscando algo para se atualizar e mudar a cara do consultório, a cara da clínica, e aí vem um outro viés que tudo dentro da odontologia custa muito caro, né? E é uma das dificuldades que nós profissionais da área temos em acompanhar esse movimento dentro da tecnologia, porque a gente também é muito explorado em relação a isso, porque as pessoas cobram tudo do dentista muito caro. Sim. Né? Então a gente precisa investir naquilo, a gente precisa investir no scanner, a gente precisa investir num aparelho panorâmico, precisa investir num tomógrafo, e tudo isso é custo. Sim, né? Com certeza. E o paciente cada vez mais exigente. Verdade. Então, veja como é uma roda que ela, para girar perfeitamente,
ela precisa ter entendimento de gestão, administrativo, tudo junto para fazer com que isso funcione. Então, essa é a real e nua e crua hoje de nós dentistas, né? A gente tem que ser empreendedor, a gente tem que ser administrador, a gente tem que ser líder, a gente tem que entender do nosso negócio, porque hoje a odontologia ela virou realmente um negócio altamente lucrativo, desde que você saiba colocar tudo isso no seu devido lugar. Saiba usar corretamente as ferramentas. É um malabarismo, certas, é desafiador. Doutora, antes de prosseguirmos aqui com a próxima pergunta aqui, quando a gente está falando de marketing também, gostaria que você pudesse falar a sua rede social aí, para quem quiser compartilhar também aqui o nosso podcast aí, pode acompanhar aqui a doutora Laura Neia, que está aqui conosco. Você poderia falar o endereço para a gente? Então, é o @dra.lauraneia, que está lá no Instagram. Opa, que bacana então, gente. Compartilha aí, vão ajudar aí o nosso podcast aí, divulgação aí para as pessoas aí acompanharem também, né, doutora? Com certeza. E doutora, e o que você tem hoje para entregar dentro da sua experiência toda aí? Então, hoje, todo o conhecimento adquirido, Walter, se ele fica só restrito a gente, aquilo se torna uma obesidade, né? Sim. Porque se você não conseguir passar isso e deixar um legado para as pessoas, de nada valeu tanto conhecimento adquirido, né? Então, hoje, de fato, eu tenho essa necessidade, essa vontade de contribuir com a classe. Já contribuí muito, graças a Deus. Hoje tem várias clínicas em Cuiabá que os colegas começaram trabalhando comigo, onde foram meus parceiros, e hoje cada um está no seu lugar, né? Conquistado por mérito. E hoje o que eu quero trazer para os meus colegas dentistas é justamente isso, é essa experiência dentro de gestão, dentro de descobrir o líder que cada um é, porque hoje a gente é muito enganado pela internet também, sabe, Walter? Todo dia tem alguém oferecendo, principalmente para nós dentistas, né? Sim. Oferecendo uma mentoria, uma consultoria, um masterclass, não sei o que e tal, aquela coisa toda. Mas nem todos são dentistas, são pessoas que descobriram como ganhar dinheiro com o dentista, sem ser dentista, o que é impressionante, né? Por quê? Porque entendem de gerenciamento, entendem de marketing, entendem do negócio, né? Uhum. Mas assim, eu realmente, de forma humilde, a minha intenção é contribuir com a classe de dentista para dentista, sabendo de todas as dificuldades que eu passei ao longo desses 24 anos, né? E colocar ali de uma forma bem tranquila e bem transparente nas redes sociais, dia após dia. É para isso que nós estamos aqui nesse podcast, para a gente ir abordando cada dia alguma coisa, né? E falando para os colegas dentistas o que ele pode melhorar, o que ele precisa, de repente, abrir os olhos, que está passando batido e ele não está observando, o que ele pode melhorar dentro do desenvolvimento dele, dentro da clínica dele, com os clientes dele, com a equipe dele. O que pode trazer um faturamento, e não é nem só faturar, mas lucrar mais dentro da odontologia, porque no fim o que todo mundo quer é isso, é dinheiro no bolso. Sim, com certeza, lógico. Então, o que eu desenvolvi muito mesmo, Walter, ao longo desse tempo todo, e é algo que eu nem sabia que eu tinha, era a parte de vendas, porque antigamente se falava, a pessoa não virava em nada, ele virava vendedor. Sim, né? É verdade. E aí, a venda hoje, ela chegou num ponto que nós dentistas precisamos ter técnicas de venda, técnicas diferenciadas para poder abordar esse paciente, e esse paciente decidir que ele vai fazer aquele tratamento com você. E dentro desse aspecto, graças a Deus, mesmo sem saber, eu falo, a gente descobre, isso já existia na minha essência, né? Meu pai é vendedor, eu tenho um irmão que é vendedor. E eu sempre fiz isso de forma muito tranquila, mas eu não sabia que existia uma técnica para isso, né? Então, à medida que a odontologia evoluiu, cresceu, hoje a gente entende. Nós entendemos que nós precisamos ter essa parte de conexão, de atendimento, de acolhimento com esse paciente, uma forma personalizada. Cada um é um indivíduo diferente, que tem seus sonhos, tem seus projetos, ele almeja, ele é um ser no seu contexto total que precisa ser avaliado de forma individual. Então, não é vender a mesma coisa para todo mundo.
E não é vender para todo mundo do mesmo jeito. Sim. Entende? Então, dentro disso é igual o Walter. O Walter, quando veio, o Walter tinha medo de dentista. Sim, bastante. Né? Uma pessoa que é pública, né? Mas não tinha a liberdade de sorrir pela ausência dos dentes Sim. fixos e com um comprometimento sistêmico da diabetes. E isso foi complicado, não foi fácil, né? não. É. Então, nós tivemos que olhar o seu caso de forma personalizada e individual. Vamos compensar essa diabetes, vamos controlar esse medo. No dia que você estiver bem, nós vamos fazer essa cirurgia. E aí nós evoluímos dessa forma e alcançamos o resultado. E olha, doutora, eu falei para ela, pessoal, foi o seguinte, ó. Foram 7 vezes que eu tentei fazer o implante. Mas o medo era tão grande e acabei vendo pela rede social, né? A Odontolite. Foi pela rede social. Fui lá, fui bem atendido também e acabei fazendo o implante. E eu indico as pessoas também que me seguem aí no Instagram, né? Em outras redes sociais. A doutora tá de parabéns aí, viu, doutora? Então, é sobre isso, né? De você atender individual. Então, não é vender a mesma coisa para todo mundo do mesmo jeito. Tem que ser um diferencial, né? Esse é um diferencial. E nós não temos essa formação, Walter, para ter esse entendimento com as pessoas de enxergar o paciente por esse viés. Sim. Né? Então, fala assim, é papo de vendedor. Se você, de fato, for igual aquela vendedora, quando você vai na camisa, a camisa tá lá enorme, toda desengonçada, e ela fala, ficou ótimo, ficou lindo. Não vai dar certo. Não é verdade. Né? Então, eu vejo assim, a sinceridade, a verdade, esses princípios têm que estar pautados também. Você se importar verdadeiramente, a empatia de você se importar com o outro que está ali do outro lado. Porque dentista não é uma coisa confortável. A gente tem que considerar isso, né? Ir ao dentista é um ou outro que só vai para fazer a limpeza e tal, que para ele é confortável. Mas se for um paciente que tem uma história pregressa negativa, esse paciente ele vai ter sim dificuldades, como você tentou por 7 vezes. Verdade. E sempre havia um bloqueio. Não é verdade? Não foi fácil, não. Então, até você quebrar essa barreira, quebrar esse bloqueio, se você não tiver alguém que realmente, de coração, pegue na mão e fale, olha, nós vamos conseguir, nós vamos passo a passo para que isso se conclua, o paciente não dá conta. Porque, como o Walter Babilônia, tem outros que também têm medo, tem traumas. Bastante. E traumas horríveis, né? Então, assim, são coisas que o dentista, ele precisa ter esse olhar, né? Que faz parte da venda, mas não é porque ele quer vender, é porque ele quer entregar o melhor para aquele paciente. Nossa, e é bom. Né? Fazer uma entrega, uma experiência diferente, porque daí é o que você falou, eu fui muito bem atendido, então você foi acolhido, você foi bem atendido, a parte técnica tá ali, porque os profissionais são formados para isso, mas sobretudo, você teve a confiança e a segurança que você poderia tratar ali, que você estaria bem assistido. E aí isso vai refletir lá na frente, é o boca a boca que vai entrar. Exatamente, né? É isso aí que faz toda a diferença. Sim, com certeza. E doutora, e a sua experiência profissional? Então, como eu disse, hoje eu sou especialidades, eu tenho especialidade em implante, em prótese, em ortodontia, parte de estética de lentes de contato, disfunção temporomandibular, que é a parte aqui do joelhinho que a gente abre e fecha a boca, né? E o que mais? E cirurgia oral menor. Como eu disse, isso veio ao longo do tempo, porque a gente tinha esse entendimento que quanto mais, melhor, então queria abraçar o mundo e conhecer de tudo, né? Não acho ruim, porque todo esse conhecimento adquirido me trouxe uma curva de aprendizado e faz eu ser a profissional que eu sou hoje. Sim, com certeza. De todo esse conhecimento adquirido. Mas depois disso, Walter, eu fiz vários investimentos, né, em mentorias, em autoconhecimento, em programas de liderança. Para quê? Para que eu pudesse desenvolver esse outro lado, né, de empresária, de empreendedora que eu não tinha até então.
né? Então, isso também trouxe um investimento alto e vasto. Eu digo que nos últimos 7 anos eu tenho investido mais nessa parte de gestão e liderança e vendas do que na própria parte odontológica em si, né? Por quê? Porque hoje o negócio ele trouxe essa necessidade de ter esse conhecimento na parte de marketing, de gestão, administrativo, financeiro, tudo. Sim, claro. Doutora, vamos falar de dificuldades. Dificuldades na venda. A venda hoje. Você vende, né? Sim, com certeza. E eu gosto de desmistificar, Walter, porque a venda, tudo é venda, né? Se você chega ao meu consultório e eu não tenho dentes, pouco provável você compraria um tratamento meu, não é verdade? Sim, com certeza. Né? Ou um sorriso que não estivesse coerente, você também não compraria. Eu digo, é como você ir uma dermatologista e ela ter a face cheia de espinhas. Não tem como, né? Ou ainda para fazer implante de cabelo e o médico ser careca. Não é verdade? Verdade. Então, a venda, ela traz esse viés que está tudo subliminar. Mas o paciente, o cliente que vai comprar, ele julga. E nós, dentistas, não fomos treinados para vender. Nós fomos treinados para executar. Sim. Então, nós somos extremamente hábeis com aquilo que se diz de técnica. Nós temos as melhores espátulas, as melhores resinas, nós temos ali as formas, cada um com a sua técnica diferenciada para reconstruir um sorriso, mas nós não temos a habilidade de convencer o paciente que a gente é bom. Olha que coisa, né? Uhum. Então, o paciente só vai comprar do meu colega dentista se ele conseguir realmente passar a segurança que ele é o melhor profissional para executar aquele trabalho. Com certeza. Não é verdade? É verdade. E o que acontece muito hoje no mercado da odontologia é que nós temos toda a técnica, mas nós não conseguimos mostrar o quão bom nós somos. Por quê? Porque nós não conseguimos vender o nosso trabalho. Olha. E parece ser estranho, né? Mas sim. Dentista vende? Dentista vende. O dentista precisa vender, né? Porque se ele não vender o trabalho dele, como que ele vai executar? Não tem como, né? Entende? Então, por exemplo, um dia eu atendi uma paciente que ela chegou e ela já tinha passado, ela tinha quase uma bíblia de avaliações de orçamentos. E ela falou para mim, protocolo, que é um determinado tipo de tratamento, né? Protocolo todo mundo faz. Né? Todo mundo oferece protocolo. Então, eu estou aqui para ver se você me foi indicada, você me faça uma proposta diferente do protocolo, porque eu não quero mais ouvir a respeito de protocolo. E aí eu olhei e falei, mas você foi a todos esses lugares e todo mundo te ofereceu protocolo? Ela falou, sim, todo mundo me ofereceu protocolo. O que você entende disso? Ninguém ouviu ela. Sim, com certeza. Né? E talvez até eu errasse se ela já não chegasse tão cansada e falasse, olha, você me foi indicada e eu quero ouvir de você uma proposta diferente do que protocolo, porque oferecer protocolo é muito fácil. Todo mundo faz. Entende? Então, isso é venda. É você olhar para o paciente no olho, você escutar o que ele precisa e você atender a necessidade dele. Não aquilo que você quer, o que você acha bom, ou que você acha que é melhor, de repente, para a sua meta no final do mês bater. Sim, né? Entendeu? Ah, entendi. Mas aquilo que é ideal para aquele caso daquele paciente e atender a necessidade dele. Porque depois dessa venda, outras serão recorrentes, porque ele vai falar, olha, vai lá, porque vai de ficar fato... satisfeito, né? Você vai ficar satisfeito e eles vão te atender dentro daquilo que você precisa. Mas até o colega dentista chegar ao ponto de enxergar isso, são anos, né? E foi por isso que, com esse crescimento da clínica, das minhas clínicas, eu resolvi fazer um treinamento. Sim. Né? E é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouco. Opa! Né? Eu resolvi fazer um treinamento para que eu conseguisse despertar nos dentistas que faziam parte da minha equipe
essa mesma visão a respeito do paciente, principalmente na hora de uma avaliação, na hora de uma venda. Sim, com certeza. Certo? Então, chega ali aquele paciente, como que você vai se conectar com aquele paciente? Como que você vai se mostrar para ele? E a venda, Walter, você fala muito bem nas redes, você passa essa autoridade, né? A pizzaria lá a gente vai porque sabe que é boa, Boa. né? Então, o que acontece ali? Você precisa ter autoridade para mostrar aquilo, o paciente precisa sentir segurança, você tem que ter uma aparência que venda, a estrutura desse consultório Lógico, com também certeza. precisa somar com isso. A sua recepcionista, ela tem que estar adequada com o sorriso e com o treinamento para poder atender esse paciente que chega ali para fazer essa avaliação ou essa possível venda. Então, tudo isso está num contexto único ali. E que a gente não teve formação para enxergar isso. Você entende? Vai construindo ao longo do tempo, né, A doutor? gente vai construindo ao longo do tempo. Então, foi nessa construção desses 24 anos aí, e mais intensamente os últimos 7 anos, que a gente realmente cresceu, conseguiu fazer uma odontologia que seja financeiramente viável para todo mundo, tanto para os colegas que trabalham com a gente, quanto para os colaboradores, quanto para nós, né? E isso fez diferença. Então, mas para chegar nesse equilíbrio, é aquela coisa, você sabe os tombos que eu levei, mas não viu as pingas que eu Sim, bebi, não é? Verdade. É mais ou menos isso, né? Então, o curso foi montado para treinar esses dentistas, para que esses dentistas pudessem fazer a sua melhor venda dentro da característica de cada um, porque você vende de um jeito, eu vendo de outro jeito, né? Sim. Cada um tem um diferencial na sua personalidade. É o que eu falei, não é vender do mesmo jeito para todo mundo. Então, você vai ter uma piada que eu não sei fazer igual, mas eu vou conseguir me conectar de uma forma que você vai se conectar de outra. As abordagens são diferentes. As abordagens, exatamente. São diferentes. São bem diferentes. É isso, né? Então, a venda, ela é isso hoje. E no universo da odontologia hoje, nós evoluímos tanto que nós temos dentistas hoje que eles são preparados apenas para isso. Nossa, que legal. Para estar ali, avaliar o paciente e efetuar a venda. Que são os avaliadores, né? Ou orçamentistas, dependendo da região, do lugar, é isso que eles falam. Nossa, que bacana, doutora. Doutora, conta pra gente, quanto tempo de carreira já a doutora tem? São 24 anos 24 nesse ano, anos. eu Nossa, fiz 24 anos. Que bacana, parabéns aí. Acho que eu sou da 4ª turma de odontologia daqui de Cuiabá, Nossa, Walter. que legal. Quando o pessoal estava começando mesmo assim, Cuiabá tem muito dentista de fora, né? Lins, São Paulo, tinha muitos dentistas de fora. E a minha turma, eu entrei em 95 na faculdade. Me formei em 2000. E a escolha por odontologia foi alguma coisa familiar, alguma coisa não? Foi vontade própria? Ô, Walter, eu digo que a odontologia foi quem me escolheu, não fui eu que escolhi ela. E eu acho que a minha mãe foi uma pessoa altamente responsável por isso, porque minha mãe era aquela mãe que eu dizia assim, eu vou fazer enfermagem. Ela dizia, você nunca vai ter o mérito, então faça medicina. Eu vou fazer direito, eu não criei você para ficar na porta. Ela era muito rígida, sabe? Nossa. Na porta de cadeia. Eu vou fazer medicina veterinária. Não te dei estudo para ser médica de bicho. Então, ela era muito assim, dura, rígida, Sim. sabe? E dentro dessa rigidez toda, poucas coisas ela aceitava como profissão, sabe? Eu digo que um pouco foi isso, né? Tanto é que eu fiz vestibular, na época era vestibular, né? Que a UF fazia, tinha as matérias peso, aquela coisa toda. E eu passei na 2ª chamada de direito, mas eu já tinha entrado para odontologia. E aí você fala, o que tem direito a ver com odonto? Eu fiz a minha inscrição de direito contra a vontade dela na UF, porque ela queria que eu tivesse feito para medicina.
E, de fato, talvez eu devesse ter feito, mas o medo de me frustrar e de não passar, sabe aquela coisa assim, estigma de perfeição, né? Sim. Hoje já não mais, mas naquela época eu tinha muito isso, né? O estigma de perfeição, de você carregar a perfeição, então não podia errar, eu não podia reprovar. E tanto é que acabou que eu fui aprovada na segunda chamada para direito, e direito naquela época era extremamente concorrido. Bastante, né? Mas o que acontece? Eu já tinha entrado para odontologia e ali começou a minha história com a odonto, né? Não, dizer que foi fácil não foi, porque algumas coisas eu não me identificava, mas eu costumo dizer que quando você se dispõe a fazer algo e fazer bem feito e se dedicar àquilo, dá certo, sabe? Sim. Ainda hoje uma amiga minha que levou o filho falou, mas o trabalho de vocês é tão manual, é tão detalhista, você sempre quis ser dentista? E eu falei para ela, não, eu não vou mentir, né? Uhum. Falei, mas acabou que quando eu entrei naquilo ali, era a chance que eu tinha, era a oportunidade que eu tinha. E algumas vezes eu pensei em desistir e ela falava, não, você não vai desistir porque naquela época você precisava fazer a matrícula e era um valor assim que nós não tínhamos dinheiro. Minha mãe é professora, meu pai é balconista de farmácia. Eu fiz toda a minha faculdade com crédito educativo. Nossa, que legal. Toda a faculdade com crédito educativo. Então ela juntou, o que eu não digo que não era nem reserva, acho que nem dela era, para ela pagar aquela matrícula. Então, quando ela fez isso, é como se fosse ali... ela tinha financiado aquilo para mim, né? E ela falava, você não vai desistir porque eu já paguei. E um dia você vai me agradecer. Então, era assim, era a oportunidade que eu tinha, eu precisei abraçar aquilo e fazer acontecer. Ainda disse isso hoje para uma amiga. Eu não acredito que os melhores da sala são aqueles que depois se despontam. Mas aquele que se dedica com afinco, né? Verdade. Então, se você falar assim, eu sempre fui muito esforçada, Walter, sabe? Se eu pego para fazer, eu vou me dedicar àquilo, eu vou me esforçar para fazer aquilo dar certo. Então, esse é meu lema. Eu não tenho que ser melhor do que ninguém, mas eu tenho que me superar sempre, porque eu vou procurar dar o meu melhor sempre. Então, se hoje os meus 100% são 30, eu vou dar os meus 30 para você. É isso, sabe? Então, assim, dentro dessa realidade foi que eu e a odontologia, assim, a gente se encontrou, né? Minha mãe meio que forçou ali, porque ela não deixou eu desistir, porque existia um valor colocado naquilo. E eu também não achava justo, já que era um esforço dela, né? Então eu tinha que honrar aquele valor que foi colocado ali, fazer aquilo dar certo, e deu certo. Com certeza, sucesso absoluto. Foi assim que aconteceu, né? Então, o meu primeiro consultório eu conquistei ele depois de 5 anos trabalhando para outros dentistas, né? Uhum. E aí eu fui trabalhando, quando eu consegui comprar a minha primeira cadeira, então eu já tinha quase 6 anos de formado. Então, tudo isso fez com que a carreira foi construída em cima de muito trabalho, mas com esse propósito. Se eu posso fazer, se eu posso ajudar, eu vou fazer o meu melhor, eu vou dar o meu melhor. E se o paciente sair satisfeito, tá tudo bem. E quando eu fui parar ali naquele bairro que você conhece, no Jardim Leblon, eu entrei no consultório de um dentista que estava mudando de carreira, ele estava deixando de ser clínico geral para ser odontologista, né? E eu gosto bem de enfatizar isso, que era o Dr. Célio Spadasco, que foi, assim, uma pessoa que ele não sabe, mas ele foi um anjo na minha vida, né? Porque ele saiu e deixou ali aquela carteira de clientes, porque ele estava fazendo mestrado, doutorado para a parte de docência e dessa área de odontologia legal. E eu fiquei com aquela carteira de pacientes que eram dele. E ele já, um homem renomado, um senhor já, né? De professor de faculdade de muito tempo. E eu, uma menina de 23 anos de idade. Né? Minha mãe fala, tinha rosto de paquita. Né? Era loira, aquela coisa toda. Então, tipo assim, para eu passar essa confiança, essa credibilidade para esses pacientes que ele deixou...
ali também foi uma construção. E vários desses pacientes até hoje ainda estão comigo. Nossa, que legal. Então, dentro disso é que eu te digo, faça bem feito, atenda, dando sempre o seu melhor, sendo sincero, tendo empatia pelo paciente. E essa foi a construção da Laura, de forma meio que desorganizada, eu até digo, eu falo, estava na minha essência, e eu não sabia que era isso que fazia com que as pessoas ficassem comigo ali, né? Eu tenho pacientes que falam, não, quando eu vim tratar com você, você era aprendiz de feiticeiro, porque tipo assim, né? Era muito jovem. Mas à medida que a carreira foi se construindo e eu fui evoluindo, e esses pacientes também foram acompanhando essa evolução. Sim. Vários deles hoje falam, Laura, eu me orgulho de ser seu paciente, né? De ver o quanto você cresceu, o quanto você construiu nas clínicas, como sempre você está buscando fazer o melhor para a gente ter o que de fato a odontologia traz de novidade. E o mais importante, Walter, com um preço justo, o atendimento e a qualidade que todo paciente merece. Né? Porque e as isso, condições também. Foi muito as condições, também, né? Algo que bastante. Caiba no bolso do paciente, algo que ele possa pagar. Então, tudo isso é venda. Sim, está incluso. No fim, isso está dentro do pacote. Não é verdade? Isso é venda. Tá certo. Mas, doutora, a gente falou, como você falou já da clínica agora, eu quero saber também da doutora como manter e expandir uma clínica no mercado muito competitivo hoje. É desafiador. É desafiador. Nós tínhamos uma proposta de crescimento, né? Viemos uma pandemia que não ajudou, porque a clínica Exclusive, que é da rede, ela veio para testar tudo aquilo que foi construído na unidade do Leblon. E você fazer uma clínica faturar. Hoje, Walter, dentro da odontologia, a gente julga assim, que clínicas que faturam bem, que podem ser tidas como clínicas de sucesso, ela tem que faturar pelo menos acima de 100K. E parece ser fácil, mas não é. É difícil, né? Tá? Porque você tem uma demanda de ofertas no mercado e você precisa ser competitivo, atrativo e ter ofertas e ser convincente o suficiente para que esse paciente escolha você. Sim. Tá? Então, hoje, esse crescimento, ele, pós-pandemia, ele tem acontecido, mas não no mesmo formato, porque nós estamos hoje num cenário aí politicamente estranho, né? E eu não vou entrar nesse aspecto, mas pós-pandemia e politicamente esquisito. Então, as pessoas seguraram mais, se endividaram muito também por causa da pandemia, né? Muitos ficaram desempregados. Então, assim, várias coisas envolveram o nosso negócio, que é a odontologia. Antigamente, as pessoas tinham aquela cultura de só ir ao dentista quando tinha dor. E hoje a gente tenta trazer uma cultura diferente, que é aquela cultura de manter a boca limpa, a boca saudável, a boca sem problema, porque até no bolso vai doer menos. Com certeza. Né? Mas é desafiador. Por quê? Porque você tem uma concorrência grande, né? As empresas hoje, as grandes franquias, usam de artistas, isso e aquilo outro, de algumas campanhas que nem sempre são 100% sinceras com o paciente, e aí isso remete a um outro lado, muitos processos, muitas coisas, porque hoje também o direito do consumidor está aí, né? E a gente sabe que o cliente, ele tem acesso a isso tudo de forma fácil. Então, você crescer de forma saudável, sincera, verdadeira, não é fácil, né? E tendo lucro, meu amigo, é desafiador. Muito. É um desafio. Entendo. Sabe? E nós estamos aí. Nessa parte de crescimento, de expansão, de treinar. Nossa prioridade é qualidade, é ter que essa equipe que está ali seja bem treinada para que os próximos que entrem entendam qual é a cultura da empresa. Então, a gente vê assim que é algo que é construído, Walter, devagar.
né? Aquela unidade que você foi hoje, ela é uma unidade 100% top. Eu falo, não é porque é minha, mas eu estando ali dentro, não estando, a galera funciona do mesmo jeito. E isso, assim, eu falo com um orgulho total. Por quê? Porque entendem qual é a filosofia da empresa. Mas você fala, Laura, você conseguiu construir isso do dia para a noite? Não. Foi difícil, né, Laura? Né? Eu precisei treinar a mim. Não é fácil você ser líder, não é fácil você ser gestor, não é fácil você treinar. Você precisa saber cobrar, você precisa saber ensinar. E tem gente que aprende vendo, tem gente que você tem que falar, tem gente que você tem que desenhar para ele entender. Sim. Cada um tem uma linguagem de aprendizado diferente. E você criar processo de treinamento para isso tudo, Walter... Não é fácil, né, doutora? É um movimento, rapaz, que você tem que ter disposição. E eu digo, é o jogo, porque às vezes você se sente cansado, né? Não é todo dia que você acorda motivado para fazer a coisa acontecer. Mas você sabe que é o seu papel. Então você vai lá e executa o que precisa ser feito. Não é fazer o que gosta, isso eu aprendi. Não é fazer o que gosta, não é fazer o que prefere, não é fazer o que acha bonito. É fazer o que tem que ser feito. Então... hoje eu digo que clínicas de alto padrão, para você fazer uma odontologia da qual você possa se orgulhar, é jogo de gente grande. É meio complicado, né, doutora? Você tem que realmente assumir as rédeas, segurar no chifre do touro, meu amigo, e ir para cima, sabe? Para fazer acontecer. Então não é fácil, mas... se eu conseguir, eu acredito que os meus colegas também conseguem. Com certeza, né, doutora? Agora, doutora, vamos entrar aqui falando sobre a imersão do pontapé sobre a importância da venda versus dentistas. Então, Walter, é retornar naquele assunto que a gente falou. Sim. Não tem como o colega expor o serviço dele se ele não vender, né? E a venda, ela engloba tudo. Hoje a gente atrai muito paciente pelas redes sociais. E tem dancinha, tem antes e depois, que não pode colocar antes e depois por causa do nosso conselho, né? Uhum. Mas você põe ali as fotos demonstrativas. Tem depoimentos de pacientes, assim como você já fez um belíssimo seu, e o seu tá lá até hoje, né? Tem gente que vai até hoje pelo Walter Babilônia, né? Então, isso tudo é venda. E o dentista precisa se movimentar nesse aspecto, né? De criar prova social, de investir nas redes sociais, de investir nele mesmo, de investir em equipamentos dentro da clínica dele, naquele segmento que ele faz. Se ele for só um consultório, dentro daquilo que ele se especializou, ele também precisa investir. E se você não for uma pessoa muito autêntica, porque é isso que é a venda. O Walter Babilônia comprou da Laura, mas pode ser que outro não vá comprar. Por quê? Porque você vai achar aqueles com quem você se parece e você se identifica. Sim, com certeza. E é por isso que o sol brilha para todos, porque aquele que não comprar de mim vai comprar do outro colega, porque de repente ele encontrou aquele colega, naquele colega as necessidades, a segurança que ele precisava. Mas cabe a mim fazer o meu melhor para convencer o Walter de comprar de mim. Certo? Sim. Então, nesse aspecto, a gente precisa aprender a vender o nosso peixe. Essa que é a verdade, né? Nós temos que aprender a vender o nosso peixe, porque nós somos muito bons, né? Nós treinamos, estudamos, gastamos muito, Walter. Você não tem noção do que um dentista gasta para se especializar. Não é só o que ele faz na faculdade. Quando ele sai, ele continua investindo em conhecimento, principalmente técnico, que é o que eu estou falando, a gente é altamente técnico, sabe? Para nós, quanto mais técnica, parece que melhor e mais desafiador é. A alma do dentista é essa, né? Ele saber pegar uma boca que está com um sorriso destruído e ele reconstruir aquilo, seja com resina, seja com porcelanas, seja com as ferramentas que ele, com implantes, mas ele vai fazer aquilo acontecer. Então, tá na alma do dentista ele investir em técnica sempre. Mas hoje você só vai conseguir demonstrar toda essa técnica e esse potencial
que a gente tem se você vender. Nossa, que legal, que bacana. Né? Essa é a verdade. Se ele não conseguir vender, ele não vai conseguir mostrar. Não tem como, né, doutora? E o que eu venho no curso trazendo, esse curso que tem por nome Avaliador 360. Isso que eu ia perguntar para a doutora agora, o que é ser um dentista avaliador? Então, o dentista avaliador hoje, nesse momento que a gente vive da odontologia, é o dentista que planeja os tratamentos. Pode ser também o mesmo dentista que planejou e que executa. A ideia que eu quero trazer no curso Avaliador 360 é justamente isso, que todos nós somos avaliadores. Sim. Todos nós somos avaliadores. E dentro, como eu te disse, nós tendenciamos, como nós somos muito técnicos. Então, por exemplo, qual é a tendência daquilo que eu me especializei? Eu indicar só aquilo. Então, por exemplo, se eu sou uma dentista de aparelho, eu vou querer pôr aparelho em todo mundo. Se eu sou uma dentista de implante, eu vou querer pôr implante em todo mundo. Se eu sou uma dentista de prótese, eu vou querer pôr prótese em todo mundo. Se eu for uma dentista que faz canal, quando eu ver os raios-x que aparece ali suspeito, eu vou querer fazer os canais. E não é isso, você tem que olhar o paciente num ângulo de 360. Por Sim, isso o nome, Avaliador 360. Né? O nome vem justamente nesse aspecto, de trazer uma visão para o dentista, olhar esse paciente em 360, tudo o que ele precisa, indicar tudo o que ele precisa de uma forma que ele consiga comprar. Seja tudo, seja segmentado, e aí a gente começa a trabalhar essas técnicas e esses formatos de venda dentro do curso. Então, o curso foi feito justamente para isso, para trazer essa visão de 360, de eu não querer indicar, porque eu tenho todos os especialistas na minha equipe. Sim. Certo? Uhum. E aí, o que eu trago para eles, gente, a gente tem que pensar no coleguinha do lado. Não é você só colocar aquilo que você gosta de fazer, porque aí a galera das lentes de contato, das facetas, da harmonização, vai querer harmonizar tudo. Vai querer pôr lente de contato, vai querer pôr faceta de resina. Quem é da cirurgia vai querer implantar todo mundo. Mas você não pode olhar num único ponto e num único foco. Você tem que olhar esse paciente no todo. E levando em consideração, Walter, a necessidade do cliente. Lógico. E a vontade do cliente, porque venda não é sobre você, é sobre o outro. Não é verdade. Né? Não é eu colocar no Walter a camisa que eu acho bonita, mas é a camisa que o Walter achar melhor para que ele se apresente para aquele evento. Entende? Então, é dentro disso que a gente aborda o curso, fazer com que o dentista identifique, às vezes, coisas tão simples que vai fazer com que ele duplique, triplique o faturamento dele, a venda dele, e ele não faz porque ele nunca reconheceu esses fatores. É igual falou agora há pouco, né, doutora? Muitas vezes é igual, vamos colocar um exemplo do rádio. O radialista não vai colocar música que ele gosta, tem que colocar música que as pessoas gostam, exatamente. Né? Mas vem por esse lado aí. Já pensou se você fosse tocar só o seu gosto musical? Acho que não ia ter ouvinte, não. É bem isso. Então, se eu for deixar o sorriso de todo mundo no padrão que eu acho bonito, porque, Walter, isso o que é bonito para um, às vezes é feio para outro, sabia disso? Sim. E nós hoje, com tantas fotografias, com tantos aplicativos que transformam o sorriso, tem paciente que chega lá, ele baixou um aplicativo no celular, ele tirou uma foto, aquela foto simulou um sorriso dele e ele fala que ele quer aquele sorriso daquele jeito. Sim. É o sorriso que ele acha bonito. Sim. É o padrão de beleza. É o gosto dele, né? É o gosto dele. Entende? Então, cabe a nós orientarmos o que dentro da funcionabilidade, dentro da técnica, é o ideal. Mas eu já tive casos do paciente fazer algo que para mim, tipo assim, era surreal, mas o padrão de beleza para aquela pessoa era aquilo. E eu não vou deixar de executar porque é o gosto, é o sonho, é a expectativa daquela pessoa para aquele resultado. Nossa, que bacana, que legal. Isso é venda. Doutora, a gente vai frisar novamente aqui, acho que a senhora já falou agora há pouco, mas como surgiu o curso? Como que foi criado o curso aí? O curso foi criado para treinar os dentistas da minha equipe. Sim. Porque o que acontecia? O paciente chegava
e passava pelos dentistas, mas queria sempre falar comigo. Porque, no fim das contas, quem passava a credibilidade para ele era eu. Quem passava a confiança era eu. Então, eu tinha que atestar o que o outro colega estava fazendo. E aí eu passei a pensar o que eu fazia, qual era a conduta, qual era o processo que eu utilizava ali na conversa com aquele paciente, que comigo ele não tinha dúvida, e com o meu colega que trabalhava dentro da minha equipe, às vezes ele tinha dúvida e ele queria conversar comigo. Então, veja bem, isso começou a me despertar, porque lembra que eu falei de eu ter liberdade de repente, eu estar fora? Sim. Como que eu ia estar fora, sendo que o paciente sempre queria eu ali dentro para poder fazer aquela venda? Doutora, eu até confesso também, quando eu levei minha sobrinha, eu queria que ela fosse atendida por uma senhora. Mas é o que acontece, Eu né? lembro, você falou agora há pouco, eu lembrei desse detalhe É também. o que acontece. Então, eu precisei minimizar isso fazendo esse treinamento. E dentro disso, eu fiz o passo a passo. O que eu faço que dá certo? Como que eu falo, como que eu converso, como que eu abordo esse paciente, quais são as coisas que eu levo em consideração em relação ao paciente, que o paciente acaba confiando em mim. O que eu passo credibilidade para esse paciente, que ele confia em mim e ele fecha o negócio. E o outro, o colega, não é que o outro colega não seja capaz, mas de repente em algum ponto ele deixou de executar um daqueles passos. Então, o curso foi feito e todos os meus dentistas, Walter, fazem o curso. Antes de trabalhar ali. Não, mas isso é muito legal, porque principalmente os avaliadores, que são os da venda. Por quê? Eles vão vender como a Laura? Não vão vender como a Laura. Como eu disse, cada um é um, né? Mas eles vão saber levar em consideração e fazer perguntas inteligentes para ele poder entender o que o paciente está buscando. Porque nós somos solucionadores de problemas, Walter. Essa é a mais pura verdade. O dentista é solucionador de problema. O paciente vem com um problema, ele vem com uma carga emocional, ele tem tudo aquilo junto ali, não é só uma perda de dente, existe um problema associado ali, a dificuldade de sorrir, a dificuldade de mastigar, a dificuldade de repente de se relacionar com as pessoas. Tudo isso engloba uma falta de dente, certo? Mas a gente está tão no automático de devolver um dente bonito, de colocar um dente bonito, que você fala, não, eu vou fazer isso e isso e o dente vai ficar top. Mas às vezes não é isso que o paciente quer. Sim. O paciente quer se sentir seguro, ele quer colocar a boca dele num lugar onde ele saiba que não vai ter nenhum tipo de contaminação de repente. Você, por exemplo, que é um cara diabético, essa clínica ela tem que ter um cuidado da biossegurança imenso. Com certeza. Você vai passar por um procedimento cirúrgico, então a biossegurança é importante. Então, para vários pacientes nossos, ele quer conhecer aquele espaço, ele quer olhar aquilo, ele quer ver se está tudo limpo, ele quer ver. E a gente mostra. Por quê? Porque a gente não tem nada para esconder. E isso faz parte do processo da venda. Então, é igual a galera da pizza tá do lado de cá e vendo a pessoa fazendo a pizza ali. Aquela pizza ele vai comer depois. E ele tá vendo o jeito que é manipulado. Por quê? Porque isso traz autoridade, traz seriedade para aquele negócio, né? Então, dentro de tantas coisas, o curso, ele traz exatamente isso. A necessidade do dentista identificar aquilo que é importante para o paciente e ele conseguir conduzir essa negociação de uma forma que caiba no bolso desse paciente. Sim, que bacana. Doutora, tenho só parabenizar, porque geralmente assim, o pensamento, né, de você fazer esse curso e de estar passando não só para sua equipe, para outras pessoas também, isso é muito legal, muito importante também, muito bacana, porque geralmente tem pessoas que pensam diferente, né? Só fica para ela não, porque de repente vai para a concorrência, alguma coisa, e você não está pensando nesse detalhe, você está pensando na melhoria dos pacientes. Walter, eu não vou mentir para você, você tocou num assunto interessante. Esse curso ficou engavetado por 2 anos. Sim. Sabe? Por quê? Porque eu falava, eu não vou mostrar, não vou dar a cereja do bolo para os outros. Sim, isso, né? Mas, o que se diz a respeito de recurso humano, para você despertar no dentista essa sensibilidade da venda,
dá a ele esse time de negociação, o curso é como se fosse uma pitada, como se fosse algo assim, um despertar. Essa é a verdade. E eu guardei o curso por 2 anos. E eu testei ele com os dentistas que trabalham comigo. E no curso até tem o depoimento de alguns que nem estão comigo mais. Sim. Mas eles falam, olha, foi um divisor de águas. Por quê? Porque eu não tinha a visão de negociação dessa forma. Eu sempre vendi, mas eu vendi da forma errada. Opa, legal. Entende? Nossa, isso é gratificante, né, doutora? Sim, eu sempre vendi, mas eu não entendia porque um dos grandes medos do dentista, Walter, você não vai saber qual é. Chuta, você faz ideia do que é? Acho que fazer algum erro, alguma coisa, não. Não é de dar preço. Você sabia disso? Não. O dentista não tem dificuldade em ver quantos dentes cariados você tem. O dentista não tem dificuldade em ver qual é o tratamento que você precisa. O dentista não tem dificuldade em falar qual é o que você precisa para ficar com um sorriso top. O dentista tem medo de dar preço. E do paciente olhar e falar, mas tá caro. Esse é o vilão, entende? Sim, entendi. De olhar e falar, tá caro. E aí ele ficar desconcertado. Então, muitos dentistas nem dão preço. Muitos dentistas passam para um setor comercial, ele passa para a secretária, ele passa para outra pessoa fazer isso. Porque ele se sente constrangido em dar o preço do serviço dele. Você acredita num negócio desse? E é assim, é da nossa cultura, é da formação do dentista, eu falo porque eu passei por isso, né? Hoje eu falo de venda com facilidade, por quê? Porque eu aprendi a ver a beleza que existe nisso e porque aquilo que a gente vende, a gente entrega. Sim. E às vezes a gente entrega até mais do que o paciente contratou. Porque esse é o grande plus do negócio, é você entregar o mais para o paciente, porque ele não esperava nem que fosse aquilo tudo, mas ele chegou numa satisfação que ele fala, porque eu não fiz antes. Eu falo, essa é a frase que eu mais gosto de ouvir. Não sei porque eu esperei tanto, eu não sei porque eu não fiz antes. Entende? Entendi. Então, o medo do dentista é dar preço. E o curso traz isso de uma forma muito singela. A forma de você falar, a forma de você dar preço sem que haja esse constrangimento. Porque o grande passo é a gente enxergar a beleza do nosso trabalho. Porque o que o dentista faz, devolver sorriso, reconstruir a autoestima, devolver convívio com os familiares, reconstruir laços afetivos, isso não tem preço, Walter. É verdade. Não é verdade? Eu falo, eu me emociono porque é o que a gente faz, sabe? Sim. Só que a gente é tão técnico que no final a gente subestima aquilo que a gente entrega e a gente acha que não fez mais do que a obrigação, sabe? Mas o que a gente faz é algo de uma grandeza tão grande, quando você entrega isso e o paciente reconhece, pra gente é o estágio máximo de, sabe, assim, é o que a gente fala, puxa vida, eu tô realizado, porque você se esforçou, você dedicou, o paciente saiu feliz, ele manda foto, ele grava vídeo comendo torresmo, batendo foto com os familiares, ele volta a se relacionar. Eu digo que eu sou dentista casamenteira, porque eu ponho o dente no povo e o povo casa, o povo arruma namorado. E, cara, isso é muito bom, sabe? Porque você devolve vida para as pessoas. E o sorriso é isso, o sorriso é vida. É gratificante, né, doutora? Então você está devolvendo para a pessoa aquilo que há muitos anos ele deixou de viver, sabe? E normalmente são as pessoas com mais idade, sabe? Então, assim, quando você toca ali daquela forma que você reconstrói aquele sorriso, que a família inteira fica grata, que a pessoa sorri nas fotos, faz as selfies, né? Não tem preço. Então, assim, é a gente enxergar por esse outro prisma, que tudo fica mais leve, fica mais fácil. Que bacana. Doutora, para finalizar então, eu vou pedir aí para falar um pouquinho dos benefícios do dentista investir nesse treinamento aí, e o endereço também, quem estiver interessado, o telefone, o local também. Walter, o curso é um curso voltado só para dentista, né?
para outra área da saúde, não porque eu sou dentista. Então, eu fiz com uma linguagem voltada para dentista, como eu disse. Foram os dentistas da minha equipe que fizeram esse curso e que testaram, tá? O curso tá no link da minha bio, do meu Instagram, @DRA Lauraneia. É só clicar lá. Lá vai falar, vai direcionar para o site. Tem um site todo montado dizendo o que o curso vai abordar. O curso aborda técnicas de conexão. O curso aborda perfis comportamentais de pacientes. Pacientes que têm medo, pacientes que têm receio, todos os tipos de perfis mais comuns dentro da venda tá ali. Um pouco de gatilho mental, porque na verdade a intenção não é criar frases feitas, não é criar coisas, padrões, mas é despertar o meu colega, o meu amigo dentista, para enxergar o cliente dele, o paciente dele de uma forma diferente. Sim. Ele entender aquela pessoa que está ali do outro lado. Na verdade, o curso é tipo que um coach para entender paciente, quase, eu acho, sabe? Porque é isso, é ele entender aquela pessoa que está ali do outro lado, né? A necessidade dele. Conseguir ler esse paciente ali do outro lado, ele conseguir se conectar, passar a confiança que é necessária. Falo muito de planejamento, como ele planejar esse caso. Então, nós trabalhamos planejamento, conexão, perfil de comportamental de pacientes, perfil de compra, porque cada um tem um perfil para comprar de um jeito. A gente compra por emoção e justifica com a razão, né? Todo mundo que vende fala isso. Você compra pelo coração, pela emoção, por alcançar aquilo que vai te trazer aquela experiência. Mas na hora de pagar, a justificativa ela é racional. O cartão não está passando, ou eu não paguei a fatura do cartão. Então, o dentista entender como isso tudo funciona. Sim. Sabe? Então, o curso aborda isso. Os benefícios, Walter, são inúmeros, porque além do dentista entender e melhorar a performance dele de venda e faturar mais dentro do consultório da clínica dele, ele vai abrir um leque de oportunidades na mente dele. E é isso que eu quero trazer para o colega dentista, é ele sair da caixinha. Sim. É ele ter essa visão 360 e ele começar a enxergar o paciente de uma forma diferente. Então, eu digo que é uma pitada, é um despertar, é um cutucão para dizer, olha, você já observou esses pontos, você já olhou isso aqui, talvez você esteja pecando nesse ponto aqui. E ele fazer um leve ajuste e ter um resultado extraordinário que ele nunca teve. Eu tenho certeza absoluta que o curso vai fazer isso com a maioria dos colegas, se executarem aquilo que está ali. O curso está no link da bio, chama-se Avaliador 360, e eu espero estar, de fato, contribuindo com a classe. Com certeza, doutora. Quero agradecer imensamente a sua presença aqui. Parabenizar e não esquecendo, você pode compartilhar também com os amigos também esse podcast maravilhoso. Brevemente teremos mais um também. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal que vai assistir esse podcast aí. Então, primeiro agradecer, né, o convite, foi um bate-papo muito gostoso, né? Legal. Totalmente produtivo, rápido. Diferente, né? Dizer ao meu colega dentista que, de fato, a minha intenção é contribuir com a classe. Todo o conhecimento adquirido ao longo desses anos todos, principalmente, eu quero colocar mais para frente questão de gestão, questão de marketing, que foram coisas nas quais eu investi para adquirir conhecimento e expertise também. E se as clínicas hoje faturam, é porque houve todo esse investimento em questão de conhecimento e desenvolvimento pessoal, porque tudo começa da gente, né? Mas que eu estou à disposição de todos eles. O pessoal daqui de Cuiabá sabe que eu sou extremamente acessível, até profissionais que não me conhecem, às vezes me buscam pelas redes sociais e sabem que ali eu dou resposta, eu dou assistência, eu demoro a responder, viu, gente? Porque eu sou uma pessoa comum e eu trabalho bastante. Então, eu demoro a responder, mas eu sempre respondo, eu sempre dou um feedback. E eu estou ali disponível para tirar dúvidas, para falar mais a respeito. Naquilo que precisar de uma orientação, eu estou à disposição.
o meu desejo, a minha vontade de fato é contribuir. É aquilo que eu disse. A gente não cresce sozinho, né? E a gente entende que o crescer, o contribuir, o multiplicar faz parte. Então, é de fato fazer algo nobre. Existe um momento na vida da gente que a gente precisa fazer algo nobre, né? E é o que eu estou tentando fazer a respeito desse curso de venda e dessa contribuição através desse podcast. Que bacana então, doutora. Parabéns, obrigado mais uma vez, que Deus ilumine seu caminho, sua equipe, esse projeto. Valtinho. E a Odontolite vai crescer muito mais, vai estar a nível de Brasil. Amém! É o nosso desejo. E eu quero agradecer também a você também, que estava conosco, está conosco, vai assistir também esse podcast aí. Agradecer também o Estúdio Atlanta, o nosso amigo Leno Franz. Obrigada, o Leno. Marcos também, Marco Luiz, está conosco aqui também hoje no Estúdio Atlanta. E até breve, né, gente? Vai estar com outro podcast com a doutora Laura Neia novamente aqui, trazendo mais novidades para vocês, com certeza. E eu indico mais uma vez a Odontolite lá, dá uma passadinha lá, com certeza. O trabalho excelente, humanizado e atendimento de primeira. Gente, dá uma passada do Odontolite, vai lá. Tá vendo do peixe. Tchau, tchau. E até a próxima, doutora. Tchau. Tchau, tchau, querida.